Deixa eu ver quem mais entrou. Oi, Maurício, tudo bem? Olá, Ritíssima. Oi, Kel, tudo bem? olá. A gente tá no telefone, tá? Os dois. Não, sem A gente tá dentro do problemas. carro. Eita, sem problemas. Deixa eu compartilhar aqui com quem já entrou, que tem uns 5 minutos de coisinhas que dá para a gente ir vendo enquanto o pessoal entra. Bom, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rita. Hoje a gente vai falar sobre o mundo das exposições de cachorros. Então, a gente vai cobrir hoje o que é uma exposição, quais são as responsabilidades, quais são as categorias e os grupos de avaliação, o que é um Best in Show, o que são os títulos e o que é um ranking da CBKC. Resumidamente, é o que a gente vai falar hoje. Vamos fazer um combinado aqui, que se até às 9 horas a gente não tiver passado todos os slides, a gente faz outro dia o resto, tá? Porque senão vai ficar cansativo para todo mundo. Então vamos lá, quem somos nós? Eu sou a Rita e essa é a Veguinha, a minha cachorra. A Vega era para ser só mais um pet, mas o Endless convidou a gente para começar a participar de exposições, porque viu o potencial nela. E eu levei a Vega pela primeira vez agora em junho, eu mesma apresentando, eu treinei e eu apresentei a Vega. E desde então, em todas as exposições que a gente participou, ela pontuou em todas. Ela já teve 7 avaliações de melhor jovem, ela ainda é jovem, ela não foi nenhuma como adulta ainda. 2 avaliações de melhor sexo oposto e uma de melhor da raça. E ela sempre competiu, ela nunca entrou em pista sozinha. Então tem esse diferencial aí da bonitinha. E por esse motivo, eu tomei a liberdade de fazer esse material e apresentar, porque eu tenho visto esse movimento de outras pessoas querendo fazer a mesma coisa. Então, esse mundo é um mundo muito simples, mas também ao mesmo tempo é muito complicado quando você entra nele. Então, para que vocês não entrem perdidos, como a gente entrou no começo, não cometam alguns erros que eu e Giovana, que está aqui, sabe muito bem que a gente cometeu na nossa primeiríssima. E, assim, para vocês entrarem com mais suporte, mais orientados. Bom, hoje, vocês vão sair daqui sabendo o que é uma exposição, como cão avaliado e como vocês fazem para poder participar também. E aí vamos, assim, né, começar explicando o que é a exposição, tá? A primeira vez que teve uma exposição de cachorros foi em 1859 na Inglaterra, que simplesmente pessoas que gostavam dos seus cachorros se uniram no mesmo lugar para mostrar os cachorros umas para as outras. Então não era nada formal, não existiam padrões de raça definidos ainda, foi apenas assim um evento para contemplar a beleza dos cães que as pessoas tinham e o quanto elas gostavam dos seus cães. A partir daí, né, um Kennel Club foi fundado na Inglaterra alguns anos depois, e aí ele começou a categorizar as raças, a estabelecer padrões, a escrever esses padrões, manter esses padrões por escrito, e justamente, né, o objetivo principal de escrever esses padrões era ter de onde comparar os cachorros, né, ter como comparar os cachorros para saber quem era melhor ou não, porque só pelo critério beleza, cada tutor acha que o seu é mais bonito e ponto, né? Todo mundo tem o melhor cachorro do mundo e todo mundo tá certo. Então, para que existisse um critério de avaliação, eles começaram a escrever os padrões das raças. É daí que os padrões das raças vieram. E aí, com o passar dos anos, a cultura das exposições de cães elas se espalharam pelo mundo. Alguns kennels, como o da Bélgica, por exemplo, é extremamente antigo e extremamente famoso, é um dos mais respeitados do mundo, seguido ele do Kennel Club americano, que é o American Kennel Club, de 1884. E o American Kennel Club surgiu justamente para conseguir organizar o mesmo tipo de eventos nos Estados Unidos. E aí, as exposições no Brasil, elas começaram a partir de 1930, que foi quando o Clube Brasileiro Kennel Club foi fundado no Rio de Janeiro. Esse clube existe até hoje e ele foi o primeiro a realizar uma exposição de cães no Brasil no ano de 1930. A gente está quase fazendo 100 anos da fundação desse clube. Bom, até hoje, as exposições de cães elas são eventos que celebram a história da sinofilia que celebra a relação entre os seres humanos e os cães.
É um evento que, para quem já foi, é muito interessante de ver raças diferentes, porque você sempre vê alguma raça extremamente rara. Quando você leva o Yakut é muito legal, porque o Yakut é uma raça muito rara. Então, muita gente para conversar a respeito da raça. Então, vocês que gostam de conversar com as pessoas que encontram na rua a respeito da raça, é um lugar excelente para trocar esse tipo de figurinha. O legal é que é um lugar onde as pessoas normalmente não são tão leigas assim, então elas entendem um pouco da história, às vezes já viram falar. Então, é um lugar bem interessante para trocar esse tipo de figurinha com as pessoas. E por quê, né? O que tem de interessante numa exposição de cães? Em primeiro lugar, quem gosta se diverte muito participando de exposição de cães, apesar do estresse, porque é estressante, apesar de tudo que acontece, de toda a responsabilidade, acaba se tornando uma coisa muito divertida. São encontros de apaixonados por cães, então todas as pessoas que estão lá realmente gostam muito de cachorros, independentemente de qualquer coisa. Pode ser considerado um esporte, porque manter um cachorro de exposição é relativamente esportivo, porque você precisa manter uma rotina de exercícios com esse cachorro para que ele se mantenha apto para participar de exposições. A própria pista em si pode ser considerada um esporte, ainda mais a gente que tem cachorro de porte médio para grande. Então, assim, na última exposição eu apresentei o Thorin. O Thorin é a Ana Hickman dos cachorros, ele tem 1,20 m só de perna. Então, para conseguir fazer a passada dele direito, eu tinha que correr muito na pista para poder mostrar que a movimentação dele era correta. Então, a gente pode sim considerar como um esporte. Celebração da diversidade, porque a exposição aceita qualquer tipo de cães. Hoje em dia, na CBKC, a gente tem o grupo 11, que é o grupo de cães que ainda não foram reconhecidos pela FCI, mas que a CBKC já reconhece. A gente tem também grupos de raças brasileiras. Então, a exposição lá é a celebração da diversidade dentro do mundo canino. A avaliação para fins de criação, porque para um criador, para nós que levamos os nossos cães, todos esses outros critérios. Para um criador, é um juiz avaliando o seu cachorro e o quão conforme com a raça o seu cachorro é. Então, para um criador poder tomar isso como base para a sua criação e selecionar quais cães ele deve manter para a criação e quais ele deve excluir, é muito importante. Então, assim, a gente tem que ver com excelentes olhos qualquer criador que expõe os cães. E, por último, é um lugar, como eu já disse, né, do critério de seleção, é um excelente lugar para conhecer criadores sérios. Se você tem interesse em alguma raça, que seja qualquer outra raça, vocês podem conhecer criadores bons participando das exposições apenas para assistir. E agora a gente vai falar aqui um pouquinho dos papéis de cada pessoa dentro da exposição, tá? A gente tem 3 pessoas que exercem papéis fundamentais, pessoas mais ou menos, né? A gente tem 3 figuras com papéis fundamentais. O primeiro é o juiz. O papel dele é avaliar o quanto o cão corresponde ao padrão aceito para a raça dele. Ou seja, o juiz tem a obrigação de conhecer o padrão da raça que ele vai julgar e avaliar o quanto aquele cachorro que ele está olhando corresponde ao padrão da raça. E só assim, a título de curiosidade, demora uns 10 anos para uma pessoa se formar como juiz, tá? Na CBKC, porque eles obrigam que o cara faça um grupo de cães por ano, para ele não estudar, tipo, 400 raças no ano só e não entender nada de nenhuma delas. Então, ele pode seguir a ordem que ele quiser, mas ele precisa obrigatoriamente de pelo menos 10 anos para se formar como juiz. O handler é a pessoa que leva o cão, que conduz o cão na pista. Ele tem a obrigação de apresentar o cão e garantir que ele poderá ser avaliado da melhor maneira possível, destacando prioritariamente as qualidades. Todo cão tem defeito, não existe cão perfeito, mas o handler ele precisa ressaltar as qualidades do cão que ele está apresentando. E, por último, o cão. O que o cachorro precisa ter para participar de uma exposição? Ele precisa obrigatoriamente possuir o pedigree CBKC, ele precisa obrigatoriamente estar microchipado e obrigatoriamente ser inteiro, ou seja, não pode ser castrado. E ele precisa permitir que o juiz o avalie. O que isso significa? Isso é pior para os machos do que para as fêmeas, porque todos eles vão ter a boca avaliada, então tem alguns juízes que pegam o cão e abrem a boca para poder avaliar os dentes e a mordida do cachorro. E eles vão avaliar também a estrutura física, então eles vão passar a mão no corpo inteiro do cachorro, e nos machos isso inclui os testículos. Tá? Então, o cachorro ele precisa permitir que uma pessoa estranha que ele nunca viu na vida coloque a mão na bolinha dele. E ele tem que deixar. Ele não tem a opção de não deixar.
O que o juiz vai avaliar? Em primeiro lugar, a estrutura e as proporções do cão, tá? Que precisam estar de acordo com o padrão. Ele vai avaliar a pelagem, se ela está de acordo com o padrão. Ele vai avaliar o temperamento do cachorro, ou seja, o cachorro precisa permitir a avaliação, a dentição dos cães, a movimentação, quando o cachorro se movimenta, ele se movimenta da maneira correta, e a preparação, ou seja, o cão tá limpinho, o cão tomou banho, o cão precisa de tosa, o cão tá com a unha comprida, então o cachorro ele precisa estar belamente preparado, e em preparação também se inclui o treino do cachorro. Então, esse cachorro ele entrou certinho, ele andou bem na guia, ou ele pulou, ele permitiu que o handler o conduzisse, ele não permitiu, ele permitiu que ele relutou em ser avaliado ou não. Então, dentro de preparação tá tanto a preparação do cachorro para ele estar bonitinho no dia, como também o treino dele. E em treino também podemos incluir que o cachorro precisa estar com a musculatura em dia. Então, o cachorro para exposição, ele precisa se exercitar, os passeios dele são obrigatórios, ele precisa estar com tudo alinhado para que ele tenha a melhor avaliação possível. E toda essa avaliação sempre é seguindo o padrão da raça. Eu vou mandar para vocês no grupo depois o link do padrão no CBKC, para quem quiser dar uma estudadinha no padrão, mas a gente vai falar sobre isso. Obrigações do handler, tá? O handler tem a função de preparar e apresentar o cão. Então, tudo isso que eu falei de preparação é obrigação do handler e apresentar o cão. E durante a apresentação, ele precisa estar apto sempre a mostrar o melhor que o cachorro tem e, se possível, esconder qualquer defeito eventual que o cachorro venha a ter. O handler precisa conhecer a posição de stay e, se necessário, montar o stay. A gente já vai falar sobre o stay. Por enquanto, só fiquem aqui com essa informação. E o handler precisa conhecer o ritmo perfeito do cachorro para poder demonstrar a movimentação ideal. O que significa? Ele precisa saber a velocidade que ele tem que levar o cachorro para demonstrar a movimentação certa do Yakutian. A gente também já vai falar sobre isso. O owner handler, quem é esse cara? Muito provavelmente todos nós, tá? Existe o handler profissional. Então, quando vocês começarem a frequentar as exposições, vocês vão ver que tem muito handler profissional. É realmente uma profissão. Se paga relativamente caro para você colocar o seu cachorro na mão de um handler profissional e ele preparar e apresentar seu cão, tá? Mas também existe uma categoria onde o proprietário pode apresentar seu cachorro, tá? Então, é isso que a gente quer preparar quem quiser fazer para poder fazer. Cada um apresentar seu próprio cachorro. Vamos falar agora sobre o padrão da raça. Primeira coisa, tá? Todas essas imagens aqui são imagens que eu tirei do padrão comentado. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, mas ele é em inglês, tá? Não tem em português. E o padrão comentado, ele é ilustrado, o que ajuda muito a gente a entender algumas coisas. Então, Kel e Maurício, vocês estão no carro, talvez depois faça sentido vocês acessarem a gravação só para pegar essas imagens. Mas, primeira coisa do padrão, o Yak é um cachorro de porte médio, não é um cachorro de porte grande. Ele deve ser forte, compacto, musculoso, com pernas moderadamente longas. O que isso significa? Ele não pode ter perna curta e nem perna longa demais, igual um Akita, por exemplo. A pele precisa ser grossa e sem sinais de flacidez. O cachorro não pode ser gordinho. Dimorfismo sexual é presente na raça. O que isso significa? Macho tem cara de macho, fêmea tem cara de fêmea, tá? O macho não pode ser feminilizado e nem a fêmea masculinizada. A pelagem, em geral, o pelo precisa ser grosso, com pelo externo bem desenvolvido e subpelo. O pelo precisa ser liso, não pode ser ondulado. Mas isso é uma coisa que a gente resolve. E a coloração, cor branco, tá? Ou seja, cor sólida, uma cor só é aceito branco, e qualquer tipo de marcação bicolor ou tricolor. No padrão da raça, não se cita cores, não tem lá vermelho, marrom, azul, cinza, chocolate, não. No padrão é só isso que diz. Então, isso dá abertura a qualquer coloração que apareça, independentemente de qualquer coisa, porque no padrão o que se diz é isso, tá? Falando agora um pouquinho do corpo do Yakutian. Aquilo que eu falei na primeira slide, em relação às pernas, aqui dá para ver bem, tá? Se você medir do ombro do cachorro até a pata, você tem a cernelha. Isso é a cernelha do cachorro.
A cernelha, a maior parte dela é pata, mas se vocês prestarem atenção, é só 55%. Por isso que ela é levemente, moderadamente alongada. Ele é um cachorro que o Yakutia, em geral, ele precisa ser bem proporcional. Ele não é um cachorro desproporcional. Ele não é um cachorro alongado demais. Ele é um cachorro bem proporcionalzinho. A linha superior do Yakutia, ela é uma linha curta. O peito é bem desenvolvido e os músculos bem desenvolvidos, viu? Músculos bem desenvolvidos. Precisa passear com o cachorro de exposição. E passear real, para desenvolver músculo. A linha superior é reta e firme, com uma ligeira inclinação na cernelha, que é aqui. Costas firmes, largas, retas e musculosas. Lombar curta, larga e bem muscular, e ele é levemente galgo, que significa que quando você olha ele de lado, a barriguinha dele tem que subir assim, ó, no sentido da pelvis. Mas é levemente, não é muito. E aí aqui agora, falando ainda sobre o corpo, só um desses padrões é o correto, tá? Qual que vocês acham que é? O A, o B, o C ou o D? O que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar. O B. Errou. O A. Eu não sei, eu não tô conseguindo ver o vídeo. É o C. Não, gente, é o A, tá? É o A. O gordinho aqui não pode. Esse aqui é um formato que a gente chama de barril, porque ele faz esse formato aqui de barril, não pode. Esse daqui, ó, o formato das patinhas impediria esse cachorro de executar a função dele. E vamos lembrar que o Yakutian Laika é um cão de trabalho, antes de qualquer coisa. Então, essa patinha aqui faria com que ele não pudesse, por exemplo, puxar um trenó e se manter saudável. E esse daqui, ó, tá vendo? O peito é mais aberto, é assim que o Yak tem que ser, peitinho mais aberto. Aqui ele acaba ficando mais reto, tá vendo? E esse aqui é como o Yak de vocês tem que ser olhando de frente. Falando agora sobre a cauda, tá? Ela tem que ser inserida alta, ela não pode ser inserida baixa, ela tem que curvar em cima das costas, e no máximo que aceita é o padrão foice, que é esse aqui, que era a cauda da Vega quando ela era filhote. A cauda dela depois caiu e ficou nesse padrãozinho aqui. Esse aqui é o ideal, esse aqui é aceito. Qualquer coisa diferente disso é falha. Falando agora do rosto, tá? Ele tem formato de cunha, moderadamente pontuda. Tudo no Yakutia é moderado, tá? Moderadamente largo, levemente arredondado, com uma testa alta. O que a gente precisa prestar mais atenção no Yak é o stop, tá? O que é o stop? É essa curvinha aqui, ó, no meio dos olhos. O stop do Yak tem que ser pronunciado, ou seja, ele tem que ser, ó, bem marcadinho. O Yakutian precisa ser assim, tá? Falando agora do rosto, as orelhas são triangulares, eretas ou semi-eretas, os dois padrões são aceitos. O focinho e lábios sempre pigmentados, despigmentação parcial é aceita. A pigmentação ao redor dos olhos, ela precisa existir, ela só é aceita despigmentado em áreas brancas, ou seja, quando o cachorro tem uma marcação, que nem o Thorin, metade preto, metade branco, a parte branca despigmentada é aceita. A cor de pigmentação de Yakutian é sempre marrom em cães marrons ou vermelhos, ou preto nos demais. E os olhos marrom, azul e heterocromia, todos são aceitos. Ainda falando dos olhos, eles são retos, colocados retos e amplos, não são fundos, são em forma de amêndoa e moderadamente separados. Mordida. A mordida dele tem que ser em tesoura, que é essa aqui, ou torquês, que é essa daqui. Tem que ser uma dessas duas. Qualquer outro tipo de mordida, prognatismo, por exemplo, é falha grave e não é aceita. E quando eles vão ficando velhinhos, essas falhas aqui, elas podem deixar de existir e é aceito, não é um problema. Falando agora da movimentação. A movimentação do Yakutian é importante para o handler, porque a gente precisa fazer o cão fazer exatamente esse movimento quando ele anda, tá? Um lado, ele abre as duas patas ao mesmo tempo, e no outro ele fecha as duas patas ao mesmo tempo. É esse movimento que a gente quer. Então, é esse movimento que a gente precisa encontrar a velocidade certa para o cachorro poder mostrar, ok? Se o cachorro está andando devagar demais, não vai aparecer
Se o cachorro estiver andando rápido demais, o juiz não vai conseguir perceber se o movimento está correto ou não. Então, cabe ao handler, e o juiz não vai mandar ninguém acelerar ou desacelerar para poder ver. Então, cabe a vocês entenderem, aprenderem o ritmo certo do cachorro de vocês para conseguir mostrar isso. Outra coisa, tá? Cães jovens não necessariamente seguem esse movimento, tá? Isso aqui, com o amadurecimento, os cães começam a fazer. Então, se você pegar filhote, se você pegar cachorro até uns 18 meses, talvez eles ainda não façam isso aqui perfeitamente. Mas, com o desenvolvimento, eles vão fazer. E esse aqui é o stay, tá? A posição de stay é uma posição que vai mostrar para o juiz tudo o que a gente falou anteriormente em relação à estrutura e em relação à musculação. Então, musculatura, perdão. Só que assim, o stay não é simplesmente fazer o seu cachorro parar em pé nas 4 patas, tá? Normalmente, quando eles param espontaneamente, essas patas elas ficam paradas aqui mais na frente, o que dá a sensação de que o cachorro é quadrado, tá? Quando você faz um desenho assim ao redor do cachorro, ele fica quadrado, porque essa pata aqui, ela para bem na frente. Então, a gente precisa ensinar o cachorro a parar no stay, com as patas um pouquinho para trás, para poder evidenciar esse desenho aqui da coxa. E assim, o juiz tem a capacidade de avaliar adequadamente o cachorro. E aí, lembra que eu falei que, se necessário, montar o stay é o seguinte, o cachorro parou com as patas aqui na frente. O cachorro tem que te permitir que você pegue a pata dele, coloque para trás e ele continua com a pata ali, parado, tá? Demorou muito para a Vega me deixar fazer isso. Quando eu digo que demorou muito, é porque demorou muito real. É bem difícil de você mexer na pata do cachorro e ele se manter na posição, no stay, e não voltar com a pata para frente depois. É muito difícil de verdade. Outra coisa que você consegue corrigir montando um stay é a parte do peito do cachorro, porque ele normalmente vai parar também com as patas juntas. E quando você monta o stay, você consegue separar as patas da frente do cachorro para poder mostrar o quanto o peito do cachorro é aberto ou não. Então, para alguns cachorros é essencial montar o stay, porque eles não param no stay corretamente. Hoje, às vezes, a Vega para depois de 1000 anos treinando, então, assim, não é a coisa mais fácil do universo conseguir fazer o cachorro parar exatamente nessa posição. Mas é uma coisa que dá para ir treinando e, com o tempo, os cachorros conseguem até parar nessa posição sozinhos. Alguns handlers ensinam o cachorro a parar só se for assim e eles realmente param, mas é muito, muito, muito treino para fazer isso. E agora, vamos falar literalmente, agora que vocês já ouviram bastante do padrão, vamos falar literalmente da apresentação, tá? Da exposição. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo da última da Veguinha. Aqui ela ficou no stay, a juíza veio avaliar. Como ela é fêmea, ela não sofre assédio. Aí, depois da avaliação, a juíza pede para ela andar para ver a movimentação dela. E aí, ó, tentem ver como ela se movimenta. Tipo, como é rápido, às vezes a gente não consegue pegar, mas presta bastante atenção em como ela se movimenta. E eu não sei se vocês viram, mas quando ela estava mais devagar, não sei se vocês viram quando ela estava devagar. Ela andando devagar, ela não faz a movimentação correta. Nessa última viradinha, que eu peguei velocidade com ela, foi quando ela começou, de fato, a fazer a movimentação correta que ela precisa fazer. Então, quando eu falo em relação à velocidade, o que eu estou dizendo é isso. Você precisa pegar a velocidade que o cachorro vai fazer a movimentação correta. Então, vamos às notinhas básicas, tá? Todo cachorro ele tem que ser apresentado com guia unificada, e é uma guia unificada de preferência fina, por quê? Porque vai ficar mais bonita a apresentação do que se você for com uma guia grossa. A guia da Z-Dog, por exemplo, é muito, muito grossa para apresentação, ela não fica legal esteticamente falando. Então, o ideal é que vocês procurem uma guia unificada bem fininha, quanto mais fininha, melhor. O cão tem que sempre andar à esquerda do handler, para que ele fique visível ao juiz, porque o juiz vai estar sempre à esquerda. Eu já fiz essa merda de apresentar a Vega inteira, uma pista inteira à direita, e tomando bronca do juiz o tempo todo. Giovana estava presente, quase me matando do lado de fora.
enfim, mas o cão tem que estar sempre à esquerda. Então, se vocês vão apresentar os cachorros, já comecem a andar com eles sempre à esquerda, sabe? Sempre passear com ele já direto na mão esquerda para virar um hábito, para ser uma coisa muito automática para vocês. Normalmente, a estrutura são 2 voltas na pista, você finaliza qualquer movimento de pista com stay, então quando você termina de fazer qualquer movimentação, você pede stay para o cachorro, e uma passada em diagonal, que é o vai e vem. Então, normalmente você faz uma volta na pista, a maioria das vezes eles pedem para fazer a segunda volta na pista, ele avalia o seu cachorro e pede para você fazer o vai e vem, em diagonal na pista, para ele avaliar a movimentação do seu cachorro por trás. Sempre que o cão para, você coloca o cão em stay. E a pista, quando a gente fala pista, tá? A pista é o circuito que o cachorro precisa fazer para ele ser avaliado. Então, é esse circuito de dar 2 voltas, fazer a ida e volta na diagonal, parar no stay para avaliação, isso é uma pista. Quanto mais... Normalmente, uma exposição ela vai ter 3 pistas, tá? Cada exposição ela faz 3 pistas. Então, todo evento você é julgado por 3 pessoas diferentes, tá? Você recebe 3 avaliações diferentes, portanto. Quando existem 2 Kennel Clubs juntos organizando uma exposição, normalmente se torna um evento maior, pode chegar a ter até 6 pistas. E aí, assim, resumão do Enem. O que vocês precisam ensinar para o cachorro que vai fazer pista? Andar bem na guia unificada, de preferência fina, sempre ao lado esquerdo, fazer bem o stay, então treinar o cachorro para fazer o stay, e permitir que o juiz examine da boca até as partes baixas do cachorro. A avaliação. Como é que a avaliação vai funcionar? Todo cachorro vai ser avaliado individualmente, dentro de cada uma das categorias, que a gente já vai falar das categorias logo menos. Todos eles vão receber uma avaliação de acordo com a sua conformidade em relação ao padrão, tá? E essa avaliação, ela pode ser excelente, muito boa, boa, suficiente ou desclassificado. E só para botar um pouquinho de pressão aqui em vocês, tá? Nunca nenhum cachorro do Englis foi avaliado de bom para baixo, tá? A pior avaliação que algum cachorro do Englis recebeu em pista foi muito bom. Então, só para colocar aqui um pouquinho de pressão em vocês, tá? Os cachorros de vocês que já foram em pista, mas que não foram com vocês, todos foram excelentes e muito bom, inclusive, acho que foram 2 vezes só, 3 no máximo. Então, assim, todos os cães de vocês sempre foram classificados como excelente, viu? Só para vocês saberem. Faltas graves, ou seja, tudo aquilo que vai fazer o seu cachorro deixar de ser excelente, deixar de ser muito bom, tá? Fortes desvios do padrão, ou seja, um desvio besta do padrão pode ser passado, mas um desvio forte não. Então, por exemplo, um Yakutin de perna curta, de pata curta, com certeza não vai passar como excelente, como muito bom, porque é um desvio forte do padrão. Corpo quadrado, então lembra da posição do stay? Ele precisa ficar certinho para não dar essa sensação de quadrado. Peito em forma de barril ou costelas achatadas. Então, aquele slide que eu mostrei para vocês, 4 cachorros diferentes, né? O cachorro não pode nem ser em formato de quadril, nem ter a costela achatada. Movimentos lentos e não balanceados. Aqui, se mesmo você pegando certo ritmo com o cachorro, ainda assim ele não faz o movimento corretamente, ele pode ter sua pontuação afetada. E pelagem macia, curta e não desenvolvida. Pelagem macia, gente, não entendam, tipo, o pelo do cachorro de vocês provavelmente é macio, porque vocês cuidam bem. Mas a questão da pelagem macia é aquela pelagem fluffy de filhote, tá? O iaque adulto não pode ter aquela pelagem fluffy de filhote. É essa pelagem que a gente não quer neles quando eles crescem. E todo cachorro, ele precisa ter, quando a gente fala de pelagem não desenvolvida, Yakutin precisa ter subpelo, tá? Os juízes até entendem que em determinadas épocas do ano o subpelo não vai estar tão bem desenvolvido devido ao calor, mas precisa existir subpelo. O cachorro não pode estar totalmente sem subpelo. E agora, as faltas que são desqualificantes, tá? Cães agressivos ou excessivamente tímidos, e o motivo disso é que eles não permitem avaliação. Um cão muito tímido não vai deixar o juiz colocar a mão, um cão agressivo também não. Então, esse é o motivo. O cachorro ele precisa estar dentro de um ponto que ele permita que uma pessoa estranha coloque a mão nele. Qualquer anomalia física ou de comportamento, machos com aparência feminina, prognatismo e torção de mandíbula, despigmentação total da trufa, lábios e olhos, ou seja, precisa existir pigmentação. Pigmentação parcial é aceita, mas despigmentado não pode ser. Trufa focinho, tá? É o nariz. Qualquer cor sólida que não seja o branco é desqualificante. Qualquer desvio comportamental ou físico
que intervenha na saúde ou no desempenho das funções. Então, aquele desenho que eu mostrei para vocês das patinhas viradas para fora, elas vão impedir que o cachorro desempenhe a função que ele precisa desempenhar, e o IAC é um cão de trabalho. Então, tudo nele precisa estar bom o suficiente para ele desempenhar bem a função dele, que é não só puxar trenó. O IAC é um cão que tem múltiplas funções, mas a principal e a que todo mundo olha justamente pela proximidade é o trenó. Então, aquelas patinhas viradas para fora, elas não podem acontecer. E tudo isso aqui desqualifica o cachorro, tá? Ele nem pontua, ele tem avaliação como desqualificado. E agora vamos falar como são as classes de avaliação. A gente vai dividir isso aqui entre filhotes e adultos, porque filhotes não competem com adultos em absolutamente nada, tá? Filhotes, a gente vai ter iniciais, quando eles têm de 4 a 6 meses, e a gente vai ter os filhotes de 6 a 9 meses. Uma coisa muito importante para falar a respeito de filhotes é que os juízes avaliam promessas. Portanto, não existe limitação de certificados. Em toda pista, os juízes têm certificados para oferecer para os cães. Quando a gente fala de filhotes e iniciais, não existe um limite, tá? Então, se tiverem 10 filhotes inscritos na exposição e os 10 filhotes forem bons, os 10 filhotes vão receber certificado. Categorias de avaliação de adultos. Jovem é de 9 a 18 meses, Inter de 15 a 24 meses, Inter é o intermediário. Aberta a partir de 18 meses e veterano a partir de 8 anos. Inter e aberta são duas categorias que elas estão ali mais ou menos andando juntas. O intermediário, a mensagem que você quer passar quando você inscreve um cão como intermediário ele já tem idade de adulto, mas ele ainda não completou o seu desenvolvimento 100%. Por isso que a gente coloca alguns cães como inter, porque eles já não têm mais idade para ir como jovem, mas eles ainda não completaram 100% do desenvolvimento deles. Assim, o juiz sabe que aquele cachorro ele não pode ser avaliado como um adulto já, porque ainda tem alguma coisa que vai acontecer ali no desenvolvimento dele. Todas as categorias adultas recebem apenas 2 certificados, obrigatoriamente um para macho e um para fêmea. Se for na exposição e só tiver macho inscrito, vai ser um certificado porque não tem fêmea. Então, sempre vão ser 2, um para um macho, um para uma fêmea. As categorias que vão receber certificado são jovem, Inter e aberta recebem o mesmo certificado, porque eles têm a mesma idade, então, assim, não vai ser 2 certificados para Inter e 2 para aberta, é 2 para as duas categorias juntas, e 2 para os veteranos. E aí, quais são os certificados que cada um recebe? Os iniciais vão receber o CCI, certificado de campeão inicial, filhote, CCF, certificado de campeão filhote, jovem, CCJ, certificado de campeão jovem. O Inter e o Aberta vão disputar os 2 CACs, que eu não sei a sigla certinho, porque esse é o único que foge da lógica que eu nunca lembro, mas provavelmente campeão, certificado de categoria aberta, campeão, alguma coisa assim. E veterano, CCV, que é o certificado de campeão veterano. Para que o seu cão seja considerado um campeão, não basta ir em uma única exposição, tá? Você precisa homologar os títulos e, para fazer isso, você precisa de uma quantidade de certificados. Então, uma única exposição nunca vai transformar um cachorro em campeão de beleza, nunca. Ele precisa passar pela avaliação de muitos juízes e é justamente o fato de todos os juízes chegarem à mesma conclusão que vai te possibilitar homologar um certificado para o seu cachorro. Então, por exemplo, os iniciais eles precisam de 2 certificados. Os filhotes precisam de 3 certificados. Uma coisa importante é que sempre precisam ser juízes diferentes, tá? Você não pode ter 2 certificados do mesmo juiz. Não funciona, tem que ser de juízes diferentes. Jovens precisam de 4 certificados, ou seja, 4 pistas, você já consegue homologar o certificado do jovem. Aberta, a partir da aberta, a gente começa a ter um pouco mais de exigência. Na aberta, os machos precisam de 7 certificados, sendo que eles precisam ter 2 pistas como melhores da raça, MR é melhor da raça, e as fêmeas precisam ter 5 certificados e 1 MR. E aí, qual que é a particularidade aqui, tá? Se o cachorro nunca for considerado MR em nenhuma pista, você dobra a quantidade de certificados. Então, para um macho adulto ser considerado um campeão de beleza sem ter sido o melhor da raça, ele precisa de 14 pistas e receber CAC nas 14 pistas. Então, ele vai precisar de umas 4 ou 5 exposições para conseguir o certificado de campeão de beleza adulto.
E o veterano, ele precisa de 2 certificados, porém ele precisa de um melhor da raça. Ele tirando um melhor da raça com 2 certificados. E por que isso? Porque os veteranos, normalmente são cães com mais de 8 anos, não são cães que faz sentido você ficar levando para campanha, nem nada disso, são cães já velhinhos. A exposição talvez seja demais para eles, para a saúde deles, inclusive. Então, com menos certificados, eles já conseguem homologar os títulos deles. E aí, aqui, gente, um resumão, tá? Quem quiser, printa essa tela, porque essa tela resume tudo que a gente falou dos títulos até agora. Iniciais, de 4 a 6 meses, 2 certificados. Filhotes, de 6 a 9 meses, 3 certificados. Jovem, de 9 a 18 meses, 4 certificados. Aberta, a partir de 15 meses, machos, 7 certificados, 2 MRs. Fêmeas, 5 certificados e 1 MR. Veterano, a partir de 8 anos, 2 certificados e 1 MR. Para todas as categorias adultas, com exceção do jovem que não precisa de melhor da raça, precisa dobrar a quantidade de certificados para tirar 100 melhor da raça. Gente, dúvidas, vocês me mandem, tá? Que eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem dessa parte de títulos. Agora a gente vai falar do grande campeão de beleza, tá? Todo cachorro que já possui certificado homologado da categoria aberta, ou seja, todo cachorro que já é campeão adulto de beleza, ele passa a competir como grande campeão, tá? A gente vai falar sobre isso em um outro momento, caso vocês queiram, mas, assim, passa-se a exigir muito mais pistas para você ter um grande campeão de beleza, tá? E aí a gente tem o campeão de beleza e o grande campeão de beleza. São 2 títulos separados. Todos esses títulos, eles constam no pedigree do cachorro, e se o cachorro tiver filhote, vai carregar para o pedigree dos filhotes. Então, quando vocês receberem o pedigree de um cachorro, de um filhote, que tem pais, avós, campeões, vocês vão começar a ver várias siglazinhas embaixo do nome dele, como um GCH, que significa que o cachorro foi grande campeão de beleza. Esse aqui é o legal da homologação de certificados, porque isso fica registrado nos pedigrees para sempre. Depois das avaliações por categoria, todos os cães, a partir de jovens, devem ser avaliados na disputa de melhor da raça, tá? Então, dentro da raça, eles vão tirar o melhor da raça. Se o melhor da raça for um macho, eles vão escolher o melhor sexo oposto entre as fêmeas que participaram. Se o melhor da raça for uma fêmea, eles vão escolher o melhor sexo oposto dentro dos machos que participaram, tá? A parte do melhor da raça interfere nos certificados, mas o peso maior do melhor da raça é na pontuação do ranking CBKC. Porque todo cachorro pontua por presença no ranking CBKC, então quanto mais exposições ele fizer, mais alto no ranking ele vai pontuar, mas ele também ganha 1 ponto para cada cachorro que ele vence. Então, quando você tem um melhor da raça, ele vai ganhar 1 ponto para cada cachorro que estava inscrito na exposição. E quando você tem um melhor sexo oposto, o melhor sexo oposto vai ganhar 1 ponto para cada cachorro do sexo dele que também estava na exposição. A VEG, em uma das exposições, ela fez melhor sexo oposto e melhor jovem, na mesma avaliação. Quando ela fez isso, ela ganhou todos os pontos pelas fêmeas e todos os pontos pelos jovens machos que estavam inscritos. E isso conta ponto no ranking CBKC, que a gente vai falar lá no final sobre ele. Depois que a gente tira o melhor da raça, a gente vai tirar o melhor de grupo. O que é o melhor de grupo? Vai pegar o melhor de cada uma das raças, e o nosso grupo, por ser o grupo 5, é com essas raças aqui que a gente compete. Vai pegar o melhor de cada uma delas e todo mundo vai fazer pista de novo para o juiz, um de cada raça, e o juiz vai escolher quem é o melhor cachorro do grupo. A avaliação desse juiz precisa ser, desses cachorros todos, qual que está mais perto do padrão da raça dele. E assim a gente tira o melhor de grupo, e o segundo melhor de grupo, o terceiro melhor de grupo, e assim vai. As categorias de grupo também são inicial, filhote, jovem e aberta. Então, jovem só compete com jovem, adulto só compete com adulto, filhote só compete com filhote. E para o ranking CBKC, como eles ganham 1 ponto para cada cachorro que eles vencerem, até o quarto de grupo vai ganhar 1 ponto para cada cachorro que ele venceu, ou seja, o número de cachorros que estavam inscritos na exposição daquele grupo. Então, sei lá, entre essas 8 raças aqui, tinha 30 cães inscritos, o melhor de grupo vai ganhar mais 30 pontos, os pontos da raça dele, mais 30 pontos pelos cães que ele venceu. Best in Show. O Best in Show é a seleção do cachorro campeão da exposição, o melhor cachorro que foi apresentado no dia.
Aqui eles vão pegar o melhor de cada um dos grupos e, mais uma vez, vai fazer mais uma pista e eles vão escolher os melhores cães da exposição. No Best in Show, também vai pontuar para ranking CBKC. A partir do quarto bis, então, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto lugar, todos vão pontuar para fins de ranking CBKC. E aqui a contagem é pelo número de cães inscritos na exposição. Então, se tinha 200 cachorros inscritos, o Best in Show leva 200 pontos, o segundo leva 199, terceiro 198, quarto 197. É assim que funciona para fins de pontuação de ranking CBKC. O melhor cachorro sempre é escolhido por esse tipo de pontuação, tá? Os títulos homologados não entram na conta. E aí, além dos títulos que a gente já falou, a gente também pode obter alguns adicionais. Campeão pan-americano, campeão latino-americano e campeão internacional. E aí, todas as pistas que a gente faz, elas podem ser nacionais, pan-americanas, latino-americanas ou internacionais. De acordo com a pista que a gente faz, a gente recebe os certificados para homologação e também esses certificados que são de títulos internacionais. Gostei desse negócio de exposição. E agora? Em primeiro lugar, vocês precisam saber que o Endless dá muito apoio de verdade para todo mundo, para todo tutor que queira levar o cachorro para a exposição. Então, se vocês gostaram do que eu mostrei, se vocês têm interesse em trazer o cachorro de vocês para esse universo, entrem em contato que, pelo menos, orientação de handler que vocês possam procurar, orientação de quem pode ajudar com o treino do cachorro, quem não pode ajudar, eu me disponibilizo a ajudar. Vocês podem chamar a Priscila e o Yuri também, que eles também se disponibilizam a ajudar. E a gente vai cada vez mais trazer esse tipo de material para quem quiser, esse tipo de conteúdo para vocês poderem cada vez mais ficarem familiarizados com esse ambiente e com como ele funciona. E para quem é de São Paulo, isso aqui é uma oportunidade para fazer um treinamento de graça. A KCSP ela está disponibilizando um treino para proprietários, que vai ser no dia 28/9, a partir das 14h30, em Cotia. Então, quem tiver disponibilidade para participar, vocês levam o cachorro de vocês e lá eles vão com handlers experientes ensinar como vocês podem fazer para melhor apresentar o cachorro de vocês. Então, isso aqui é uma oportunidade muito legal, gratuita, oferecida pela KCSP, que inclusive em outubro vai ter exposição da KCSP, então se alguém quiser fazer o teste aqui e ver se faz sentido, já é um bom treino para poder levar os cachorros na própria KCSP em outubro. E dúvidas, podem tirar do mudo, podem perguntar à vontade. Quer dizer que eu amei. Não sabia nem um terço das coisas que você falou. Obrigada. Incrível, adorei. Não, muito legal, muito legal. Eu fiquei meio confusa na parte das premiações, certificados, mas depois eu vou ver direitinho e vou anotar, porque eu estava editando, né? Eu vou fazer um resuminho e vou mandar para vocês, porque dá para fazer uma tabelinha para ficar mais fácil. E mando para vocês. Boa. Porque só escutando eu fiquei meio confusa. Então, porque não é bem confuso. Tem horas que a gente começa a conversar algumas coisas assim dos cachorros que estão indo em pista, e a gente precisa pegar e abrir de novo e olhar de novo para a gente lembrar o que tem, o que não tem, o que precisa fazer, o que não precisa. É bem confuso. E como ele muda de categoria para categoria, não é uniforme, vai ficar mais confuso ainda. Mas eu vou montar uma tabelinha e eu mando para vocês. Depois a gente também pode fazer o grupo separado para quem tiver interesse, gente. E a gente manda todas as exposições que vão ter. A gente também tira mais dúvidas depois de vocês que tiverem real interesse em participar. Que aí a gente dá mais detalhes, né? E, gente, a gente montou isso aqui pro Endless, mas é porque é o grupo do Endless. Quem tem cachorro que não é do Endless e quer expor, sinta-se à vontade para fazer isso, tá? A gente só colocou aqui Endless porque estamos falando do grupo do WhatsApp do Endless, porque é iniciativa do Endless. Mas, assim, quem não tem cachorro do Endless não tem problema, expõe também. Pelo contrário, leva, cara. O cachorro é bonito, tem todo o potencial, tem tudo que precisa. Tem o pedigree, tá microchipado. Não é castrado, leva, gente, pode levar. Não tem essa de do Endless, não. Pode levar qualquer cachorro. A Ibiza, eu estaria bem feliz de participar. É uma coisa que tem que se dedicar muito, eu já percebi e tal. Assim
como qualquer coisa com cachorro, a gente tem que se dedicar, mas mesmo assim, eu já fui comprar, sai caçado, não, você não pega, tá? Mandar o documento, né? Declaração do funcionário, né? Aí já está de cara fora de uma coisa, né? Mas eu tinha muita curiosidade de saber como que era, e foi excelente a sua exposição. Foi bem resumida e bem abrangente. Para quem eu, por exemplo, não conhecia nada, você está feliz. Aninha, uma coisa, você pode levar a Ibiza numa próxima para acompanhar e ver, Para quê? que é muito legal. Desculpa, não entendi. Para? Você pode levar a Ibiza numa próxima para acompanhar, para ver como é. É muito legal, é muito legal. E assim, conhecendo a Ibiza, é um negócio que ela ia pirar em fazer. Nossa, sim, aquela corridinha que você deu. Ela ia pirar. Até eu com a artrose do meu joelho correndo atrás de mim. Mas ela tem uma postura boa, ela tem esse seio aí, é exatamente o que eu vejo ela quando ela vai, quando ela está olhando para um pombo, por exemplo. Mas ela dá uma parada boa, ela tem uma postura bem bacana. Bem bonita, ela tem mesmo. Coisa, eu quero ver se eu consigo, nessa agora que teve última, eu não consegui, ela estava fora da minha agenda aí, mas eu quero ir, nem que seja para ir lá bater palma, né? Ah, é muito gostoso participar. Assim, eu já tinha ido antes só para ver, eu já tinha achado muito legal, e assim, quando você vai só para ver, o legal é que você consegue ir para a pista que você quer. De repente você quer olhar Golden, você vai lá pro outro lado onde tem Golden, fica olhando Golden, você não precisa ficar esperando, sabe? Quando você vai para apresentar é um pouco diferente, você tem que ficar mais preocupado com o horário, com qual pista que você entra, então é um pouco diferente. Mas assim, uma das coisas mais gostosas que eu já vivi com a minha cachorra na vida foi colocar ela no pódio, cara. É muito gostoso. É muito gostoso. Eu não sei explicar. E assim, alguns dos tutores que estão aqui me desculpam, mas eu coloquei o cachorro de vocês no pódio. Vocês me desculpem, roubei esse momento de vocês. Mas vocês podem fazer isso numa próxima, se vocês quiserem, porque é muito gostoso. É uma das coisas mais gostosas que eu já fiz com a minha cachorra. Aí eu vou só fazer uma observação, eu acho que tudo que a gente faz, eu tive um Golden, né, por 12 anos, né, 11, ele foi adotado, né, e eu, aos 4 anos, eu achei que ele era muito bom e eu tinha que dividir ele com as pessoas. Aí eu fui começar a fazer o trabalho de terapia assistida por animais. Eu trabalhei com o Thor 7 anos, quase 7 anos e meio, né, como terapeuta. O que você sente quando coloca o cachorro no pódio é o que a gente sente também num trabalho de terapia assistida. A gente fica tão realizado, porque é uma dedicação, né? Tudo, né? Um serviço voluntário quanto esse. Então, é uma dedicação para treinamento, para ter o cachorro limpo, para ter o cachorro assim, assado, né? Não reagir, né? Quando você falou que o juiz vai avaliar tudo, é exatamente o que o cachorro passa para ser um cão-terapeuta também, escolinha de cão. Quando a gente vê o sorriso da criança e falar, meu, você tem um cachorro fantástico, acho que é mais ou menos a sensação de colocar o cachorro no pódio numa exposição. Trabalhar com o cachorro, ou a gente dedicar e ver a recompensa daquilo, falar, meu, você tem um puta cachorro, ou no sentido de exposição, no sentido de um trabalho que nem eu fiz, nossa, é fantástico. É muito gratificante. A gente ganha demais pro coração. É sensação de missão cumprida. É bem gostoso. Maurício, diga. Mauikel. Queridíssima, você falou da questão da posição. E aí, Eu só não tô te ouvindo, tá cortando. você tá me ouvindo? Agora tô. Você estava falando uma parte da apresentação sobre a posição, né, que o cachorro correr e a posição que ele tem que parar para você conseguir avaliar. Sim. E aí, é o negócio do stay. É. Muito difícil. Vai depender do cachorro, né? Vai depender do cachorro. Assim, eu vou te falar que foi o maior desafio com a Vega pelo seguinte, a Vega, ela via petisco e sentava.
Isso foi o pior. O Dico, ele faz isso, ele vê petisco, ele senta. Então, isso foi o pior na minha cabeça, na real. Eu achei que ia ser a pior coisa, e no final das contas, eu consegui ensinar ela que quando ela anda e para, eu dou petisco para ela. Só que assim, eu não esperava ela sentar, eu já dava na hora. E aí ela começou, bem num exercício de paciência, a se ligar que ela não precisava sentar. E hoje ela tem bem separadinho quando é hora de sentar e quando não é hora de sentar. Mas assim, a Vega foi treinada, cara, por meses para chegar nisso. Meses. Então, assim, o stay é, na minha opinião de leiga, o mais difícil de ensinar. A movimentação não é, porque é uma questão de você sentir se o cachorro tá fazendo certo ou não. Às vezes você se filmando, sabe? Você pega, bota o cachorro na guia e dá uma corridinha. Você filmando, você consegue ver se tá no ritmo certo ou não. Então, assim, não é a parte mais difícil, a parte relativamente mais fácil. Socializar o cachorro é relativamente tranquilo, porque a gente tem uma raça que é tranquila. Agora, o stay, para mim, foi o maior desafio com a Vega, e com a Raí eu nem tentei, eu mandei ela pro adestrador, porque ela já vai para a exposição agora em outubro. Então, como eu não vou ter essa disponibilidade de tempo, né, eu não vou ter meses para treinar um stay na Raí, eu já mandei ela pro adestrador direto, que é para ela já ficar bem. Mas, assim, é o mais difícil. De longe, assim, é o mais difícil. Eu consigo te passar treino que resolve muito bem para pessoas estranhas passarem a mão nele e ele deixar. Eu consigo te passar treino para movimentação, eu consigo te passar treino para um monte de coisa. O stay eu fui fazendo tentativa e erro e até hoje eu não sei o que foi que deu certo. Na minha opinião, o que deu mais certo foi isso, tipo, corria com ela, não esperava ela sentar e já começava a dar petisco para ela em pé. Aí depois comecei a espaçar esse petisco. Se ela sentava, eu andava correndo com ela de novo. Parava, petisco. Até ela começar a entender que ela não podia sentar. E aí, assim, meu último sofrimento com o stay dela agora tá bom, mas não tá maravilhoso. Mas meu último sofrimento com o stay dela é justamente ela me deixar montar o stay. Porque ela não deixava. É até mais difícil do que tirar o sentar, pelo menos pra Vega. Porque toda hora que eu pegava nela e tirava a pata dela para acertar, ou ela dava um passo para frente com a pata da frente, ou ela voltava a pata para o lugar. Então, é tenso também. O stay é o mais tenso. Sem querer botar medo, mas já botando, o stay é o mais difícil. Não é impossível, porque assim, eu não sou adestradora e eu consegui ensinar minha cachorra a fazer. Então, assim, não é impossível. Mas é tenso. Na minha opinião, é o mais difícil de tudo isso. E, assim, exige bastante dedicação para ensinar. É pegar e ir todo dia tentando um pouquinho, tentando um pouquinho. Ele não vai fazer de cara, então não cobra que ele faça de cara. Tipo, no começo, se ele não sentar, já tá ótimo. Ele não precisa fazer perfeito. Se ele não sentou, já tá maravilhoso. E vai indo. E, assim, uma coisa que Handler tem o hábito de dizer, e que, graças a Deus, eu consegui provar que Handler tá errado nisso, é que cachorro que senta não faz stay. Eles sempre falam, é padrão. Cachorro que senta não faz stay. A Vega senta e faz stay. Ela sabe quando é senta e ela sabe quando é stay. Então, assim, eu adicionei um comando na cabecinha dela. E ela sabe muito bem quando é um e quando é o outro. Então, assim, não é impossível fazer, dá para fazer os dois. Talvez você tenha que abrir mão do senta por um tempo e ficar dando petisco para ele em casa fazendo stay, mas, tipo, não é impossível você conseguir que o cachorro faça os dois. Inclusive, eu vou começar a treinar a Vega para passar na prova de obediência. Na prova de obediência, ela é obrigada a sentar. Então, não tem como hoje ela fazer pista e fazer prova de obediência assim, sem sentar, entendeu? Nenhum cachorro nunca vai fazer, nunca vai ter certificado de beleza e de obediência se ele não sentar. Ele tem que sentar. Então, assim, é bem mito que não dá para ter os dois, mas é difícil de tirar o senta, bem difícil. Mas aí a gente pode, depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra sessãozinha dessa, que aí eu falo tudo que eu fiz, que ajudou para a Vega parar de sentar, que ajudou para a Vega começar a fazer o stay. A Giovana também pode trazer a experiência dela, porque ela fez diferente, ela fez o que eu fiz com a Raí agora, ela pegou o handler desde sempre. E o Ragnar também senta e faz stay, ele faz os dois. Então, a gente pode fazer uma sessão como essa só para falar sobre stay. E a Rita treinou muito comigo também. O que eu treinei com você? De fazer o stay comigo. Você E come aí ela de usou tudo. nos cachorros. Ele come carne crua, ele come petisco de cachorro, vocês não têm noção. Super bem treinado. João e Bartô. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Diga. Existe alguma atividade de brincadeira, por exemplo, corrida? O que eu posso fazer com um Bartô
para ele desenvolver o porte físico do tipo A que você falou? Ou isso é uma questão genética e não vai depender do que eu fizer? Então, tem a parte genética associada na coisa, mas, assim, o ambiente manifesta a genética. Então, assim, os cães da Priscila normalmente não têm esse problema, via de regra, mas, assim, o que você pode fazer para o cachorro ficar com a musculatura que ele precisa ficar, por exemplo, para evidenciar isso? Caminhada, mas, assim, não caminhada plana, caminhada com que tenha subida, descida, que ele tenha, que ele tem que fazer mais esforço do que só literalmente andar. Então, se você conseguir uma rota de passeio que você passe por subida, descida, já ajuda bastante. Quando você levar ele em parcão, fazer ele subir e descer os brinquedos, fazer ele saltar, esse tipo de exercício ajuda bastante também a fortalecer a musculatura. Subir e descer é bastante importante para a musculatura da frente, para a musculatura do peito. Existe também, eu vou passar para vocês um perfil de um canil de Akita, que eles fazem vários exercícios que o cachorro fica, por exemplo, parado no stay, só que com as duas patas da frente em cima de uma bola de yoga. Que eu quero muito fazer isso com os meus cachorros, vocês têm noção. Até já comprei a bola de yoga para isso. Porque, assim, é muito, muito, muito legal. E ele vai mostrando nesse perfil qual é a musculatura que ele está trabalhando em cada exercício. E não é nada bizarro de fazer. É coisa, se o cachorro já sabe fazer o stay, provavelmente ele vai conseguir fazer, porque é só adicionar um nível de dificuldade no negócio. E assim a gente consegue, cara, desenvolver muita coisa. Mas se você conseguir colocar na rota de passeio, subidas, descidas... Priscila e Yuri, vocês têm mais experiência do que eu em fazer cachorro ganhar músculo? Digam aí as dicas de vocês também, porque o que funciona aqui é isso, é fazer uma rota de passeio mais difícil e forçar no parcão eles a subirem e descerem dos brinquedos, pular, que é aí o que funciona. Beleza, obrigado. Algo mais? Podemos encerrar? Queria te parabenizar, foi maravilhoso. Eu sou seu maior puxa-saco. Obrigada, Você é amor. fera. Rita, sabe o que eu queria saber? Lembra que a gente até comentou outro dia lá no grupo sobre o nariz pintado, né? Uhum. Sexagenal, né? Que você falou. Sim. Despigmentou e ficou assim. Aqui já seria uma falta? Não, porque ela não tem o nariz despigmentado, ela tem uma despigmentação leve. O que é falta é o nariz inteiro rosa. Aí é uma falha. Então, como ela tem o nariz ao redor preto, não é classificado como... Não, o nariz dela é ok. Problema nenhum. E outra... Tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Uma dúvida. Porque, por exemplo, quando o Thorin ele foi para a primeira apresentação, ele já era um pouquinho maior. E aí quem levou foi o Bruno. O Bruno. O handler. E ele já era um pouquinho maior. A gente tá pensando em levar o Bartô, que é filhotinho. Ele tem 3 meses. Vai fazer... Logo ele faz 4. Ele é bem filhotinho. O Thorin, ele já fazia tudo. Ele já fazia o stay, fazia a passada, tudo. Mesmo mais um pouquinho, ele mais jovem, ele já aprendeu a fazer com o Bruno, mas ele era muito maior. Em relação aos filhotes, eu nunca vi, pelo menos de Yakutian, as apresentações. Vocês têm uma noção como que é para filhote, assim? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Filhote tem licença poética pra fazer merda em pista. Então, assim, quem quer colocar filhote em pista, quem menos tem que se preocupar. Porque o filhote, mesmo que ele não pare no stay, o juiz avalia e o juiz releva. De verdade, assim, filhote... Eu já vi um Samoyeda derrubar o juiz. Então, assim, filhote tem licença poética para entrar na pista e fazer qualquer palhaçada que ele queira. Filhote até é muito legal para você fazer pista pela primeira vez, porque não tem a mesma responsabilidade, o mesmo peso de um cachorro. Se bem que o Thorin faz pista sozinho. Sem te informar, mas o dia que você fizer pista com o Thorin, você vai ver que delícia que é levar o Thorin. Ele faz sozinho. Mas, assim, filhote não tem o peso da responsabilidade, sabe? Porque você sabe que se ele for bom, ele vai ser classificado, independentemente do treino dele estar perfeito ou não. Conta pontos para um juiz o filhote estar perfeito? Conta. Tipo, na hora de escolher o melhor filhote, ele com certeza vai no que está mais bem treinado, além do padrão. Mas, assim, os filhotes, eles são promessas. Eles não são... Você não está cumprindo com nada com o filhote. Então, o filhote, ele tem licença poética para fazer a merda que ele quiser fazer. Resumindo, é isso. Tá? Então, se o filhote quiser entrar cavalgando
ele pode. A gente tenta trabalhar para ele fazer a pista bonitinho, porque óbvio que é melhor, vai ser sempre melhor. Mas se ele entrar rodopiando e for um filhote bom, for uma promessa boa, o juiz vai te dar certificado do mesmo jeito. Então, assim, filhote, é até gostoso de ver a apresentação de filhote, porque eles fazem muita palhaçada mesmo, sabe? Às vezes entra bonitinho e você acha lindo porque entrou bonitinho. Às vezes entra fazendo um monte de bosta e você acha lindo porque fez um monte de bosta, do mesmo jeito. Então, assim, são as melhores apresentações para você estrear, porque é zero responsabilidade. Se o filhote for certinho, beleza. Se o filhote for meia boca, beleza, porque ele também vai levar os certificados dele. Se ele for bom, ele leva. E assim, tudo que é inicial e filhote é sempre uma promessa. Então, o que o juiz está julgando? A chance desse cachorro ser um cachorro muito bom no futuro. Então, assim, uma falha ou outra, ele vai permitir, porque ele vai entender que é do desenvolvimento. E se ele não parar no stay, tá tudo certo. Se ele não quiser fazer a movimentação, filhote nem faz a movimentação certa, tá? Filhote, ele vai dar mais trotinho e assim, tipo, a patinha batendo do alto para baixo. Ele não vai fazer a passada trocando, sabe? Ele não vai trotar direito. Ele vai fazer uma movimentação diferentinha, ele não vai... Nem pode, o filhote não tem que estar fazendo a movimentação certa como filhote. Ele vai começar ali dos 9 para os 15 meses a acertar a movimentação. Antes disso, não acerta. A gente está super ansioso para levar o Bartô na primeira apresentação de filhote. E eu também estou um pouquinho ansioso que eu quero... A próxima eu quero apresentar com o Thorin. E aí eu vou, como eu sou mais alto, acho que aquela passada que você falou vai ser tranquila. Nossa, eu me matei para levar o Thorin, porque ele é muito alto para mim. Mas assim, deu. É o que eu passo com o Ragnar sempre, né? Mas a gente se adapta, né, aos cachorros. Eu saio correndo que nem uma louca, parece que o Ragnar tá andando a passos de princeso e eu tô correndo que nem uma maluca, mas tudo bem. Não, o Ragnar tá pleno. É que assim, o Thorin eu não vi porque eu que apresentei, mas assim, é do Ragnar. O Ragnar tá pleníssimo, felizão, flutuando. E eu E a Giovana tá lá. tipo... É sempre assim, porque eles são grandes, não tem o que fazer. Aí, para você conseguir acertar... Ah, Lúcio, isso é uma boa. Tenta pegar ele e de vez em quando filmar você andando com ele. Porque aí você vai ver se você tá fazendo o ritmo certo, entendeu? Aí você pega certinho se ele tá, você desacelera o vídeo um pouco, porque aí você pega se ele tá conseguindo fazer a cruzadinha certinha, porque ele faz perfeito. É só você achar o ritmo. O Thorin, cara, ele faz pista sozinho. Juro por Deus, é uma delícia levar ele. Quando eu tô só... É que eu tenho o Thorin e eu tenho a Cora, né? Quando eu tô só com o Thorin, ele me obedece, assim, 200%. Acho que ele nunca esqueceu aquele treinamento. E quando eu vou na rua, todo mundo fala assim, nossa, ele parece que ele tá desfilando. E, tipo, ele ainda tem nele isso da trotada, do passe das pernas. Ele é bem... Ele lembra muito bem, assim, é muito legal. Não, ele faz perfeito. Perfeito. É muito legal. E qualquer pessoa que pega a guia dele, ele faz perfeito. É lindo de ver. Ele é muito sério. Você vai amar, você vai pirar levar ele pra pista. Porque ele faz sozinho. É muito legal. Tô ansioso. Acho que provavelmente nessa próxima de outubro aqui em São Paulo a gente vai. Ah, demorou. Se você for no treinamento, a gente se vê lá. Fechou. Fechou? Fechou. Obrigado. Imagina. Tem mais alguém? João, você tem mais alguma dúvida? Não, super tranquilo para mim. Eu tô levando muito em consideração isso que o Lúcio falou, que o Bartô, ele é bem filhotinho ainda, sabe? A gente tá começando a treinar ele. Ele aprende fácil, mas foi bom você falar que não tem o peso, porque eu já tava meio estressado aqui. Não. Eu acho assim, é muito legal vocês estão levando filhote para vocês saberem se vocês gostam de fazer isso. Porque como não tem o peso da responsabilidade, é só curtir mesmo, entendeu? É só levar o cachorro para curtir. Então, assim, se você levar e você gostar, sabe, você vê que você vai se animar para fazer mais. E aí você tem tempo para treinar ele até ele entrar como jovem. Você tem tempo para treinar ele até entrar como adulto. Então você consegue se preparar, você consegue participar de algumas exposições só para ver, sabe? Então dá muito tempo. É legal levar como filhote para ir sem o peso, porque aí você vê se você realmente curte fazer isso ou não. Porque às vezes não é para você, sabe? Eu fico extremamente ansiosa, extremamente estressada, mas eu curto, sabe? Passar por isso. Eu acho muito gostoso. No dia seguinte eu tô felizona, tô pleníssima, com todos os meus hormônios em dia, no lugar certinho, apesar de todo o estresse, eu curto. Então, assim, às vezes é muito legal vocês, essa galera que tá pegando filhote agora e querendo colocar em pista, o legal é justamente vocês irem sem zero peso, zero peso. É só ir para curtir mesmo. E, cara, o filhote rolou na pista, tá tudo certo, velho, é filhote. Pensa que ele tem licença poética.
O Ragnar começou aí filhotinho, gente. Ele era todo desengonçado. Mas Mas era assim, tão era a coisa mais bonitinho. linda do mundo ver um filhote desengonçado em pista. E é isso que os Era muito juízes bonitinho. adoram ver. Tipo, o filhote todo bobinho, rolando, fazendo errado, mas, tipo, ele já tá indo desde filhote, sabe? Tipo, mostrar É. que, assim, pô, já tá começando uma carreirinha, tipo, logo no início, assim, pra quando ele tiver adulto, vai ser um cachorro muito lindo que vai estar aqui desfilando. Então, assim, Os isso caras valorizam o mostra esforço. Né, Gi? Os caras valorizam o esforço. muito. E sim, os juízes adoram ver proprietário apresentando cachorro. Eles amam. Porque eles veem, tipo, que a gente tá ali se esforçando, eles veem, tipo, puta, o cachorro tá indo bem, é com o proprietário, não é um handler chato que tá aqui de novo na minha frente, que apresenta 300 cachorros por dia. É tipo, uma pessoa comum que veio aqui e tem conexão com o próprio cachorro, sabe? É E muito isso foi uma coisa, a Gi vai lembrar dessa conversa. Teve um handler que virou pra gente e falou: proprietário não vai longe, porque juiz não gosta, porque juiz não apresenta direito. Inclusive, a Pois o gente que a gente. achava que não Até a gostava. gente achava. Exatamente. E aí, assim, foi metendo as caras e apresentando. Já teve juíza que veio me cumprimentar e ficou conversando comigo na pista, me segurou 5 minutos Sim. na pista. Então, Até assim, outros handlers já elogiaram muito a gente. Na última exposição, teve uns 3 handlers fora da pista que vieram falar comigo. Falaram, você tá apresentando muito bem, só faz isso aqui, ó, ajusta ali que vai ficar perfeito. Porque, assim, tem handler que é um porre. Porque, assim, gente, o mundo da sinofilia é terrível. Porque tem pessoas muito chatas. Mas, assim, é uma coisa maravilhosa, muito gostosa. Se você não ouvir esse lado, é perfeito, assim. Tipo, é muito legal. como tudo, né? Tem os xaropes, tem os que vão te ajudar, tem. Só que assim, do ponto de vista dos juízes, o que eu percebi é que eles valorizam muito o esforço. Então, poxa, beleza, o cara é owner, ele não vai apresentar perfeito, porque ele é dono, ele não é handler, ele não tem treinamento técnico para isso. Mas o cara está aqui se esforçando para fazer isso. Os caras valorizam demais o esforço. E isso é que é o mais legal, porque tentaram contar pra gente essa aí que sem ter um handler a gente nunca ia conseguir colocar cachorro em pódio. E, cara, a gente tem colocado cachorro em pódio com alguma frequência. Na última exposição, inclusive, tinha muito cachorro. E a gente conseguiu colocar os cachorros. E assim, não é que, ai, nossa, só foi o canil da Priscila. Teve cachorro de outros canis. Teve outra coisa também, o juiz sempre pode pontuar o cachorro como muito bom para baixo. Muito bom para baixo não ranqueia, não leva a nada. Então, assim, a gente tem apresentado os cachorros e tem mantido o mesmo nível que os handlers têm mantido de avaliação, mesmo não fazendo perfeito que nem eles fazem. Então, assim, os juízes, eles dão valor nisso. O fato de nós não sermos profissionais, na verdade, tira um pouco do peso. Porque a gente não tem o compromisso de fazer perfeito, sabe? O juiz não espera que a gente faça uma apresentação perfeita. Pelo contrário, ele espera que a gente cometa. Como eu falei, eu já entrei numa pista inteira pela direita. E a juíza não conseguia olhar minha cachorra. E a juíza me corrigindo, a Giovana gritando do lado de fora. E eu não conseguia me ligar que eu estava fazendo tudo errado. E mesmo assim, a juíza avaliou a Vega pela Vega. E não pela minha apresentação. A apresentação sempre vai contar, óbvio que conta. Então, assim, ela tem que conseguir avaliar a minha cachorra na minha apresentação. Mas ela não deixou de avaliar a Vega por isso e ela avaliou a Vega pela Vega. Mais alguém? Bom, gente, acho que então a gente pode encerrar. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo. Eu vou deixar gravada e vou colocar em alguma conta do YouTube qualquer aí. Depois eu passo para vocês o link certinho e vocês entram lá e vejam. Qualquer dúvida, passa para a gente, tá? Quem quiser colocar cachorro, avisa a gente que a gente ajuda no que a gente puder ajudar. A gente tem aí uma experiência levemente limitada, mas a gente ajuda com o que a gente puder. E é isso, gente. Vamos deixar vocês sempre atualizados de datas de exposição. Quem quiser participar de alguma coisa quando a gente souber de treinamento gratuito, essas coisas, já manter vocês sempre informados, tá bom? Obrigada e boa uma noite. informação legal é que é de graça a entrada nas exposições, tá, gente? Quem não for apresentar e quiser ir para ver, é de graça a entrada em qualquer exposição. É só a gasolina, porque raramente é em São Paulo. Normalmente as que a gente vai bastante é Sorocaba. Sorocaba, às vezes tem em Ribeirão Pires, tem uma por ano no Campo de Marte, que aí é São Paulo, mas o resto normalmente é tudo interior. Tudo interior. Atibaia, raramente é em São Paulo. Mas, assim, é sempre entrada franca, tá? Inclusive, vale muito passeio.
Na última, algumas pessoas do Endless foram e a gente teve um feedback muito legal de todos eles que foram. Todo mundo gostou, todo mundo curtiu estar participando do evento. E é um evento gostoso, vocês vão ver, é uma delícia. Ainda mais para assistir só, não passa pelos estresses. Mais legal ainda. Bom, gente, boa noite então. E a gente vai se falando. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo.